Você está no canal João Pedro Torales. Aproveite para se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão, hoje temos um tema e uma resposta, bíblica a um pregador aí da palavra de Deus, e é um tema muito interessante. O tema é pecado usar tatuagem? Porém, a resposta que eu vou dar aqui é resposta ao Ivan Saraiva sobre um vídeo que ele fez sobre tatuagens. É pecado usar tatuagens? Será que o Ivan Saraiva foi coerente com as escrituras naquilo que ele apresentou? Embora eu goste muito do Ivan, o Ivan para mim é uma pessoa muito especial, Amo muito ele em Cristo Jesus, ele contribuiu muito para a minha caminhada cristã, Ele é uma pessoa muito especial. Porém, tem coisas que neste vídeo, infelizmente, não tem como compactuar, não tem como aceitar. Gostar de uma pessoa é uma coisa, agora pode ser o presidente da igreja, pode ser a pessoa mais de alto patamar da igreja que eu estou, que é a igreja adventista. Se tiver errado eu vou falar, entendeu? Porque o meu compromisso em primeiro lugar é com a Bíblia e com Deus, e sucessivamente, se estiver em harmonia, a igreja e sucessivamente. Então, nesse momento eu vou mostrar o vídeo, vamos assistir umas pequenas partes do que o Ivan falou e eu irei pontuar segundo as escrituras. Vamos assistir. Que a Bíblia não fala nada a respeito de tatuagem por estética. Na verdade, a Bíblia aqui no livro de Levíticos, no capítulo 19, no verso 28, diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos, diz o Senhor. Então o que acontece? No Antigo Testamento, os povos pagãos, eles faziam tatuagem em honra aos seus deuses. Só que hoje em dia as pessoas, elas não fazem tatuagens em honra aos deuses pagãos. Então a questão é levantada, e hoje em dia existem muitos pastores, cantores, aliás, moda. Você sabe que tatuagem é uma moda. As pessoas, elas fazem todo tipo de tatuagem. Tatuagem boa, tatuagem feia, tatuagem esotérica, tatuagem com o nome de Jesus, tatuagem de toda forma. E as pessoas começam a se questionar. Por exemplo, e aquelas pessoas que tatuaram o rosto da mãe na panturrilha? Conheci um rapaz que fez isso. E aquele que escreve os nomes dos filhos, tatua o nome dos filhos. Quando existe um elo afetivo, emocional, e a pessoa quer fazer isso, o corpo é dela, pode ou não pode? Esses dias eu vi alguém defendendo a tatuagem, dizendo assim: engraçado, muita gente fala que não pode fazer tatuagem porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas se reúnem todos os domingos e participam ali de uma orgia gastronômica e prestam culto à glutonaria. Então, na hora da tatuagem, aí o corpo é templo do Espírito Santo. Na hora da comilança, aí não é. Então você perceba que o assunto não é tão simples. O assunto, ele requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de preocupação, e a gente precisa lembrar de um ponto também muito fundamental aqui. Tatuagem não é ponto de salvação. Ou seja, não é porque o indivíduo não tem tatuagem que vai habilitá-lo para o céu, e não é porque o indivíduo tem tatuagem que ele vai se perder. Agora, a grande questão é: o que Deus pensa de tudo isso? Será que eu e você temos condições de definir o que Deus pensa a esse respeito, se o único texto da Bíblia que fala a respeito de tatuagem está totalmente ligado à questão de idolatria? Bom, amigos, a gente precisa parar e refletir e usar talvez aquelas duas palavrinhas que são tão importantes: bom senso. Bom senso. Cada pessoa é responsável por si. E às vezes a gente quer rotular e colocar as coisas sempre com esse pensamento binário.
né? Sim, não, certo, errado, pode, não pode. E às vezes isso não consegue abarcar toda a complexidade. Por exemplo, se eu falar para você aqui que você não deve fazer tatuagem, que isso não provém de Deus, que você não precisa disso, que isso é só uma questão de vaidade e estética, o que vai acontecer? Um monte de gente vai me cancelar nas redes sociais e vai dizer o seguinte: olha, cuida da sua vida, eu cuido da minha, a Bíblia não fala nada a esse respeito. Esse é o vídeo então, né? Uma pequena parte do vídeo. E aí tem muitas coisas, né, que não compactua com aquilo que a Bíblia realmente apresenta. E eu vou aqui salientar alguns pontos e pontuar o que o Ivan falou. Primeiramente, né, uma coisa interessante que ele falou, ele disse: a Bíblia não fala nada de tatuagem por estética. Meu querido Ivan Saraiva e meu querido irmãos que estão assistindo, a Bíblia não trata realmente tatuagem como estética, mas a Bíblia, ela dá uma ordem. E qual é a ordem? Abra sua Bíblia em Levítico 19, verso 28. Diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, ou seja, não vai ficar se cortando pelos mortos. Nem fareis tatuagem nenhuma sobre o vosso corpo, pois eu sou o Senhor. Então, aí o Ivan Saraiva fala: tem como eu rotular uma pessoa por um único verso? Tem como eu julgar ou mostrar algo por um único verso? Tem. Se tiver um único verso em que Deus disse que isso é não, então é não, amigo. Não adianta a gente tentar dizer: não, eu preciso de outros versos para embasar, ou ali está tratando da idolatria. Amigo, Deus falou não. Não é para fazer tatuagem no seu corpo. Indiferente se é para homenagem, se é para o papai, se é por causa de um filho, a Bíblia diz não. E não é não. Deus falou para Adão e para Eva: não coma desse fruto proibido. Não. E eles: mas será? Tem tantos frutos, será que não posso comer? Será que não é tranquilo eu comer esse fruto? Acho que Deus não vai ligar. Comeram e aqui estamos nós, sofrendo as consequências do pecado. Deus só falou uma vez para Adão e Eva: não é para comer deste fruto. Então, meu amigo, quando Deus fala não, é não. O Ivan Saraiva também disse que no Antigo Testamento faziam tatuagem aos deuses, mas hoje não é assim. Indiferente se antigamente é para os deuses, faziam tatuagem, homenagem aos deuses, e hoje está fazendo homenagem para o pai ou para a mãe, ou fazendo uma tatuagem mais bonita, é não. Deus, ele não está preocupado com o tipo de tatuagem que você vai fazer, embora é relevante, mas Deus não quer que você marque o seu corpo. Deus não quer que você rotule o seu corpo. E tatuagem é marcar o corpo. Por isso Deus diz: não fareis nenhuma tatuagem sobre o vosso corpo. Por quê? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar por fora e por dentro. Ok? Isso é o que a Bíblia nos apresenta. O Ivan também falou, né, que muitos tatuam o rosto da mãe ou de um filho, né, fazendo uma homenagem. Querido, a verdadeira homenagem, para você que está me assistindo, não é uma tatuagem. A verdadeira homenagem para um pai e para uma mãe é filhos obedientes, filhos que cuidam dos seus pais, pais que amam os seus filhos, pais que fazem o bem por eles. Essa é a verdadeira homenagem que você vai dar durante toda uma vida. Mas tatuagem, a Bíblia diz não. O Ivan Saraiva também disse que o assunto não é simples. Sim, é simples, Ivan Saraiva. Sabe por que é simples? Quando a Bíblia está dizendo uma palavra linfática que não é para fazer, simplesmente siga, que se torna simples. Mas quando a gente quer fazer
como eu vou explicar aqui, fazer como seja uma boa vizinhança com todos, aí você não se coloca em nenhuma posição e nem outra. Você fica neutro. E a Bíblia, ela não aceita essa neutralidade. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Sim, sim ou não, não. Não existe a neutralidade. Então a Bíblia, ela é linfática. Não é para você usar. Vamos além. O Ivan Saraiva também diz: tatuagem não é ponto de salvação. Muito bem. Tatuagem não é ponto de salvação? Não. Matar não é ponto de salvação? Não. Não adulterar não é ponto de salvação? Não. Guardar o sábado? Não. Salvação é por Cristo. Mas, quando eu estou salvo em Cristo, eu mato? Eu roubo? Eu violo o sábado? Eu adultero? Será? Eu me tatuo? Aí não. Quando eu estou salvo em Cristo, eu procuro estar em harmonia com os mandamentos de Deus. Nenhum mandamento de Deus é para te salvar. Porém, a desobediência de forma consciente a qualquer regra que Deus diz não, pode te levar à perdição, sim. Grave bem o que estou falando. Pode levar à perdição, sim. Se um adúltero morrer no adultério de forma consciente, ele vai se perder por este mandamento. Vamos além, né? O Ivan Saraiva também fala que o único texto da Bíblia está ligado à idolatria. É o único texto que tem e ainda está ligado com a idolatria. Indiferente, amigo. Se está ligado com a idolatria, se está ligado aqui aonde Deus também fala no capítulo 19, não amaldiçoarás, não farás injustiça, não andarás mexerico, não aborrecerás teu irmão, não te vingarás. É o único texto. Mas, amigo, a palavra de Deus, ela é muito clara nesse texto. Não é para você fazer tatuagem. João Pedro, mas eu tenho tatuagem. E agora, estou perdido? Não é isso que estou falando. A Bíblia está dizendo para a pessoa que está consciente que não se deve tatuar e se tatua. Aí se tatua, está perdido? Não, não está perdido. Porém, deve pedir perdão a Deus e não se tatuar mais. Porém, pessoas que já se tatuou, não tem como tirar, Deus aceita do mesmo jeito. Porém, a partir do momento em que entende, não deve se tatuar mais. Mas tem um perigo. A pessoa sabendo que não pode, e ela continua insistindo naquilo que Deus diz não, certamente acabará mal. Aí o Ivan Saraiva diz: cada pessoa é responsável por si. Muito bem. Se eu te falar que não deve usar tatuagem, um monte de gente vai me cancelar nas redes sociais e dirá: cuida da sua vida, Ivan. Querido Ivan Saraiva e queridos irmãos que estão assistindo, cada um é responsável por si. Porém, nós que pregamos a palavra, somos responsáveis como atalaia de Deus. Indiferente se as pessoas vão te rotular ou te cancelar das redes sociais, você deve demonstrar a verdade. Eu digo, pessoa que se tatua de forma consciente, sabendo que não pode, está pecando contra Deus. João Pedro, mas vão te rotular, vão sair das redes sociais, vão cancelar a tua inscrição, vão... Irmão, amigo, meu primeiro compromisso é com Deus. Se as pessoas quiserem sair das redes sociais minha, por causa que eu disse a verdade aqui, irmão, estou tranquilo. O meu compromisso é com Deus, primeiramente. Depois o meu compromisso vem com os meus inscritos. Eu devo ser fiel com as pessoas que estão me seguindo. É melhor eu falar a verdade e a pessoa sair do meu canal, cancelar a inscrição, mas ir para o reino de Deus,
do que encher pessoas no meu canal e eu tentar agradar essas pessoas só, mas não sendo verdadeiro com a palavra. Então, meu amigo, a palavra de Deus diz: primeiro seja fiel a Deus. E Deus diz, olha o que Deus fala: não fareis tatuagem nenhuma sobre o vosso corpo. Eu sou o Senhor. Não é para fazer. Não é para fazer, não tem como barganhar com Deus. Se Deus falou não, é não. Aí o Ivan Saraiva diz: se eu disser que sim, vão me rotular também. Aí os outros vão me rotular. Amigo, não se preocupe se alguém vai te rotular. Se preocupe se você for rotulado por Deus. Aí estamos mal. Agora os homens podem rotular, mas nós devemos ser verdadeiro com a palavra, certo? Não podemos fazer somente a boa vizinhança com todo mundo e ficarmos neutros. A palavra de Deus não existe neutralidade. A palavra de Deus é sim ou é não. Ou é pecado ou não é pecado. Não existe um meio termo na palavra de Deus. É sim ou não. O Ivan Saraiva falou: eu não posso ser a consciência dos outros. Resumindo, o Ivan disse: eu sou neutro. Cada um vai escolher o que acha melhor. Isso é antibíblico. Que devemos escolher é o que a Bíblia diz. É o que a palavra diz. É o que a mensagem, a boca de Deus diz. Amigo, nós como seres humanos não temos a capacidade de escolher o certo. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o nosso coração mais do que tudo. Então, eu e você não temos como escolher o que é certo por nós mesmos. Nós precisamos do guia. Nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar. Então, o que tem que nos guiar é a palavra de Deus. É isso que tem que guiar o nosso coração. E, para ir concluindo aqui, ele disse que nós tatuamos Jesus, né? E que as marcas em Cristo fomos nós que fizemos. Claro, realmente os nossos pecados. Mas Cristo se ofereceu para ser marcado por nós e morrer por nós. Porém, esse mesmo Cristo que se marcou, né? Que foi marcado por nossos pecados, ele foi o que disse: não é para você marcar o seu corpo. Não é para você se tatuar. Porque isso não é bonito, não é bom para o teu corpo. Você vai manchar o teu corpo. Então eu te digo, jovem, adolescente, irmão, irmã que está pensando em se tatuar, não tatue. Isto é pecado. Marcar o seu corpo, você que é cristã, é cristão, é pecado. Se você já se tatuou, peça perdão e não se tatue mais. Porque você está marcando o teu templo do Espírito Santo, o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus falou não queira desobedecer a Deus. Quando Deus fala não, meu filhinho, é não. Teimar com Deus sempre acaba mal. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 33:7, diz: a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Eu sou um atalaia de Cristo. Você é um atalaia de Cristo. Os mensageiros de Deus são atalaias do Senhor. E o que é a atalaia de Deus? Deus fala: filho, eu coloco na sua boca as minhas palavras. Minhas palavras. E você vai avisar as pessoas. Agora, se as pessoas não quiserem o sangue dessas pessoas, você está livre. Agora, se você não falar atalaia, se você for neutro, se você tentar passar a mão na cabeça, sem ser fidedigno com as palavras, o sangue vai ser requerido de ti. Então, querido irmão, querida irmã, que possamos ser fidedignos com a palavra, que possamos ser verdadeiros com a Bíblia e que
o nosso agrado maior seja ao Senhor, depois ao nosso próximo. Primeiro a Deus, depois ao próximo. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar Ivan Saraiva, mas eu tive que dar essa resposta porque biblicamente é pecado usar tatuagem, fazer tatuagens. Deus diz não. E quando Deus fala não, isso basta para o bom crente, o bom cristão, o bom adventista, o bom cristão em geral. Gostou? Compartilhe com todos os seus amigos este vídeo, com todos. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e vamos junto, meu querido, crescer na graça do Senhor Jesus. E vamos aí fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na paz do Senhor Jesus.